Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos avançando bem no nosso conteúdo. Chegamos à etapa de analisarmos a empresa como um sistema. Para isso, a gente precisa relembrar o que é o sistema. Vocês viram no nosso material que o sistema ele é um conjunto de partes interagentes, ou seja, que interagem entre si, e interdependentes, ou seja, que dependem uma da outra, né, voltadas à consecução de um objetivo pré-determinado, pré-definido. Então, essa ideia de sistema, ele se encaixa perfeitamente na ideia de organização empresarial. Quando a gente rememora, a ideia de empresa voltada para a exploração de uma atividade econômica com um objetivo pré-definido, né, e dotado de diversas partes, né, de diversas estruturas diferentes, formal e informal, né. Então, essa ideia de sistema, ela casa com a ideia de empresa no sentido de que a empresa, ela se constitui de fato em um sistema voltado cheio de partes interagentes e interdependentes, voltados para a execução de um objetivo comum pré-definido, né? Esse sistema, ele possui componentes pré-organizados, pré-determinados em relação ao seu funcionamento. Todo sistema, ele é dotado de objetivos que direcionam a atuação desse sistema. No caso de uma empresa, a sua visão, a sua missão, né, que direciona a forma como ela atua e como ela busca o atingimento das suas metas, né? Para que isso aconteça, é necessário a entrada de insumos que participam, né, de um processo de transformação dentro dessa organização, dentro dessa empresa, com a saída, né, do produto final, daquilo que a empresa se presta a oferecer ao mercado, né, enquanto serviço, enquanto produto. Essa saída, ela precisa ser avaliada e controlada em relação a elementos também pré-definidos pela empresa. Será que o objetivo, né, de qualidade desse produto ele está sendo alcançado? Será que a quantidade está adequada ao nosso mercado? Será que o design, a forma como esse produto ou esse serviço está sendo prestado, está de acordo com aquilo que nós almejamos enquanto organização? Então, isso é o controle e avaliação após a saída desse serviço ou desse produto, que precisa retornar em forma de retroalimentação lá para a entrada, né? Para onde entram os insumos, que são as demandas do mercado, as matérias-primas, que vão ser de novo transformadas, né, através desse processo de transformação e gerar então novos produtos ou novos serviços. Então, a ideia de empresa como um sistema pressupõe uma série de etapas de um processo de transformação na produção daquilo que a empresa se propôs a executar enquanto organização exploradora de uma atividade econômica, seja a produção de um produto ou a prestação de um serviço. Qualquer um desses produtos, né, dessas finalidades, ele pressupõe a entrada de matérias-primas, a entrada de uma demanda, a entrada de um processo inicial que vai ser transformado pela estrutura dessa empresa, pela estrutura dessa organização, seja equipamentos que compõem essa estrutura e vão transformar a matéria-prima num produto final, sejam as pessoas, né, que vão então definir, desenhar e prestar o serviço relacionado com aquilo que a empresa está se propondo a executar. Isso é um processo de transformação, né, dentro da ideia de sistema, onde essas partes elas têm que interagir entre si com fins a garantir que o produto final, o serviço que vai ser prestado pela empresa, atenda ao objetivo daquela organização, né? Esse processo de transformação,
essa interação e interdependência que existe entre essas partes ao longo da atuação da empresa, ela sofre influências em um nível micro de aspectos relacionados à concorrência, por exemplo, que influencia, né, dita questões como o preço do produto, né, a forma como o produto ou serviço vai ser prestado. Os clientes também é um outro elemento que influencia nesse componente geral do sistema, porque eles ditam qual é a sua necessidade e isso influencia na forma como a empresa vai processar esse produto ou prestar o seu serviço final. A comunidade onde a empresa está inserida, ela também influencia nisso. Se a empresa utiliza um processo de produção que não leva em conta a sua comunidade, ela precisa rever esse conceito e passar a incluir a comunidade. Então, a comunidade ela tem uma influência a respeito desse processo de transformação da empresa. Se não são contratadas pessoas da localidade onde a empresa está inserida, né, é um fator que a comunidade exerce uma influência sobre isso, né, quando se contratam pessoas de longe, de fora daquela comunidade onde a empresa está inserida. Os fornecedores também influenciam nesse sistema da empresa, porque eles ditam, né, a forma como a matéria-prima vai chegar para ser transformada na empresa. Eles ditam o preço base de produtos e serviços que serão prestados, porque é a partir dele que se tem a formação de custo, né, geral do produto ou serviço que a empresa vai estar disponibilizando ao mercado. E os sócios e acionistas também, né, exercem uma influência nesse processo de transformação. E também o governo local, né, em relação a regras, leis, instrumentos legais que são pré-determinados em relação ao funcionamento dessa empresa e a forma como a empresa vai, a partir daí, conduzir o seu negócio. Então, a ideia da empresa como um sistema pressupõe nós reconhecermos que a empresa ela é composta de partes interagentes e interdependentes, mas não apenas das partes que estão inseridas no ambiente empresarial, como nós vimos nesses componentes do sistema, a partir da entrada de insumos, do processo de transformação e da saída de um produto ou serviço, né? E do processo de avaliação e retroalimentação, mas também de elementos que estão circundando a atuação dessa empresa, como os clientes, os fornecedores, né, que precisam ser considerados nesse processo de transformação. Então, um sistema pressupõe considerar a interação entre essas partes e como essas partes influenciam no negócio da empresa, tá certo? Então, fique ligadinho que a gente vai também ver um pouco mais sobre a extrapolação desses elementos iniciais em relação aos elementos macroambientais que influenciam nesse processo. Dê sequência na leitura do conteúdo e a gente já chega lá. Educação à distância, mudando realidades.